Oi, gente, amigos especiais. Eu quero desejar uma paz a todos e que peço que ouça esse áudio que eu estou fazendo aqui hoje. Peço que você ouça ele todo. Eu estava entre algumas famílias, não minha família, claro, mas fui convidado. Fui sem prudência até de participar, porque minha família me pediu para ir. E vi um Natal triste, um Natal diferente. E não podia ser diferente porque vivemos o ano de 2020, um catástrofe na Terra, onde vidas foram ceifadas por um inimigo invisível e está sendo levado ainda. Era um momento de luto. Na verdade, a comemoração era essa, a gente ficar em silêncio, dentro de casas e viver em orações e luto, porque vivemos um ano difícil para todo mundo, para todas as famílias, em todo o mundo. Eu sofri umas consequências, não da Covid-19, mas tive diversas enfermidades. E não podia ser diferente, um Natal ser triste, como foi esse ano. E eu vi algumas pessoas que nós confiávamos, porque ela se veste bem, conversa bem, e na verdade usa uma capa, parecendo ovelhas, mas quando essa capa ela cai, você passa a perceber quem são essas pessoas. E aí vem essa meditação em João 10, no livro de evangelista João 10 na Bíblia, no versículo 26 e diante, que está escrito assim: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o meu Pai somos um. Então, eu quero fazer uma reflexão sobre essa passagem, né? Quando ele fala das minhas ovelhas, nós, quando fala de ovelhas, nós lembramos logo de quê? De pastor. E Jesus, ele é o bom pastor. Mas quando Jesus, ele estava dentro de Jerusalém, cumprindo o seu ministério durante 3 anos, foi quando ele começou com 30 anos o seu ministério. Teve uma passagem que ele fala sobre Pedro apacentar as ovelhas dele, se não me falha a memória, Mateus capítulo 16, verso 17, negócio desse aí. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Por que ele fez isso? Porque é impossível você amar uma multidão de pessoas ou um grupo grande de pessoas se você conhecer o amor de Cristo, se você amar o próprio Cristo, conhecer os atributos de Deus, né? Quem não conhece os atributos de Deus jamais pode adorar o Deus verdadeiro. Jamais, porque você não conhece o Deus que você adora. E você precisa conhecer os atributos de Deus. E um dos atributos deles é esse. Deus, ele é amor. Ele é amor. E por isso ele pede que apacente as ovelhas deles. E quando ele chama Pedro e ele compara as ovelhas, até na passagem lá de Davi, ele compara Davi, um pastor, que ele manda Samuel ir à casa de Jessé, que lá na casa de Jessé tinha um novo rei para Israel, que ele chamou os 3 filhos, que nenhum foi ungido, mas Davi, ainda assim adolescente, estava lá apacentando ovelhas. Foi esse que foi escolhido. Agora, por que ele comparou esse líder da igreja como um pastor, sendo pastor que pastoreava a ovelha? E eu vivi no interior, eu via muita coisa sobre isso. Gente, o pastor, ele acorda de manhã cedo, ele vai para o curral, o aprisco, como deve ser chamado, e ele sai de manhã, ele leva as ovelhas para o pasto, onde tem alimento, né? Capim, e tem também lagoas para que aquelas ovelhas puderem matar a sede, se alimentar e matar a sede. E ele ficava debaixo de uma árvore observando o dia todo essas ovelhas. O interessante que me chamava a atenção é que se ele tivesse 200 ovelhas, ele conhecia todas elas e chamava cada uma delas pelo nome. Não é verdade? Então,
Ele ficava observando, porque se viesse naquela época o lobo, urso, ou seja lá qualquer predador que viesse atracar aquelas ovelhas, ele saía correndo de imediato para defender aquelas ovelhas que estavam sobre a sua responsabilidade. E eu observava também que o pastor tinha vezes que ele pegava algumas ovelhas debaixo da árvore, da sombra, e começava a tratar a pele dela de sujeira, de bicho, de insetos, ouvidos que estavam cheios de insetos. Às vezes, o predador ficava rodeando o aprisco, as ovelhas inocentes botavam o ouvido do lado de fora do aprisco, que feria o ouvido dela, machucava o ouvido dela. E o pastor cuidava, colocando remédio, botava no colo, ia cuidando de cada uma das ovelhas feridas, machucadas, ele botava no colo e ele ia cuidando delas. E observando as outras, para que não fosse ferida. Isso eu passava o dia todo cuidando das ovelhas. Quando chegava a noite, a boca da noite, eles iam lá, pegava as ovelhas e dirigia aquelas ovelhas para o aprisco, e as ovelhas seguiam ele. E quando chegava dentro do portal, do portão do aprisco, ele tinha um cajado, ele botava uma e uma para dentro. Como já estava escuro, às vezes bodes e predadores, raposa, lobos, se emprenhavam ali no meio das ovelhas. O que ele fazia? Ele botava o cajado dele na cabeça das ovelhas, e a ovelha baixava a cabeça e passava, uma por uma. Se ali tivesse um lobo ou um bode, quando ele botasse o cajado, e aquele animal não baixasse a cabeça, ele entendia que ali não era ovelha, mas estava no meio das ovelhas. E só entrava no aprisco para poder destruir com o aprisco. E como o pastor reconhecia, expulsava eles dali. O que é que eles faziam? Eles ficavam rodeando o aprisco, esperando as ovelhas botar a cabeça do lado de fora para poder ele machucar principalmente o ouvido. Não é verdade? E o pastor, ele cuidava das ovelhas que eram machucadas, seus ouvidos. E o que eu vejo hoje, às vezes, Jesus comparando as ovelhas como pessoas, seres humanos, e o bispo, presbíteros, como pastores de pessoas, não de bicho. Ele só fez comparar e mandou que apacentasse as ovelhas dele. Ele comparou as ovelhas com o pastor, porque ele viu o carinho daqueles pastores, os cuidados que esses pastores tinham com aquelas ovelhas. E ele entendia que é dessa forma que os escolhidos dele deveriam tratar as pessoas, os seres humanos, como o pastor tratava, zelava, cuidava daquelas ovelhas. É por isso que ele chama o seu povo de minhas ovelhas. As minhas ovelhas me seguem, ouve minha voz. Porque ele era um bom pastor. Ele é o bom pastor. Hoje a gente vê as coisas diferentes. Infelizmente o ser humano, por suas condições de falho, às vezes empresta seus ouvidos para que lobos vestidos de ovelha consiga contaminar com sujeiras, com bichos. E ela fica contaminada e muitas vezes frustrada de chamar o seu pastor e contar que ela está ferida, ela está machucada, ela caiu num laço e ela precisa de ajuda, porque hoje o pastor só pensa em disciplina, só pensa em botar em banco, só pensa em afastar do meio do aprisco. É uma coisa que deveria botar no colo, cuidar e observar as outras. Em vez disso, não, afasta ela do meio e aquelas ovelhas ficam desgarradas. E aí vem a tristeza, que vem com um pacote de coisas. Dentro dessa tristeza vem a depressão, a opressão, o desânimo, e aí vem o desejo de se apegar às drogas, à bebedeira, a algo que vinha preencher aquele buraco vazio
que o pastor deveria preencher, que o líder deveria cuidar, tirar a sujeira dos ouvidos, cuidar das feridas, tirar o laço que ela caiu, mas não, elas são abandonadas. E as próprias ovelhas, irmãos dela, da igreja, saem uma fuxicando com a outra, em vez de se preocupar com seus irmãos, sai machucando mais ainda. Sai machucando e ainda diz que não tem mais solução, ainda diz que tem pena daquela pessoa. Mas em vez de procurar ajudar, visitar, saber como está, emprestar o ombro, amigo, mesmo na pandemia, sei que não pode abraçar, mas vai lá, dá uma palavra, chora com ela. Mas não, elas arrumam uma forma de machucar mais, de maltratar. O cara está deprimido, o irmão está deprimido, está entrando nas drogas, na prostituição, na cachaça, na bebedeira, está morrendo. Mas você só sabe apontar. Você não sabe o que se passa na vida daquele irmão quando ele bota a cabeça num travesseiro. Você não sabe como é que está a vida espiritual daquele irmão que caiu no laço. Foi ferido pelo lobo, pelo urso, pelo bode. Caiu em um laço, numa armadilha, agora está numa desgraça. É nessa hora que o bom pastor aparece, bota no colo, tira a sujeira do ouvido, cura das feridas, apacenta minhas ovelhas. Ele está dizendo: ame. Tu me amas, Pedro. Se tu me amas de verdade, se tu diz ao povo que tu me ama, então ame o meu povo, porque meu povo vai ser ferido, vai ser machucado, meu povo vai ser traído, meu povo vai entrar em apostasia, os meus filhos irão ser desgarrados, e você precisa cuidar. Você não vai ter um povo fácil não, Pedro. Você não vai ter um povo alegre, feliz, cheio de emoções. Você vai ter um povo machucado, cheio de defeitos, cheio de problemas. Você vai ter um povo que eu vou botar em sua mão para você amar, que é um povo cheio de defeitos. Sabe por quê, Pedro? Porque eu escolhi vocês. E cada um de vocês aqui tinha problema. Pedro, você é um homem muito ativo. Você é um homem nervoso, você pegava a espada e feria. Mateus era cobrador de imposto, ninguém gostava dele. E assim cada um tinha seus defeitos. Jesus não pegou homens cheios de qualidade. Paulo era um homem que matava, perseguia. São essas pessoas que Jesus escolheu para poder transformá-la em grandes discípulos. Ninguém disse que seria fácil, mas estamos no século 21. Estamos em uma era onde o evangelho virou um comércio. Estamos numa era onde o evangelho virou um local de fantasia, de festas, de mentira, de disse-me-disse, de frechadas, onde o amor está morto, o amor está destruído, sumido. O evangelho está vendido. O evangelho está de uma forma diferente daquilo que o Salvador ensinou. Jesus só quer que a gente ame uns aos outros, mais nada. Foi o único sacrifício que ele pede para cada um de nós, é amar um ao outro. E nós não conseguimos fazer isso. Porque o ódio, a ira, a soberba, é verdade, a inveja, o orgulho, quantas coisas, né? Nós deixamos para trás, porque nós somos falhos.
Nós somos falhos. E esquecemos que nós devemos ser um com o outro. Sabemos que nós temos defeitos. Sabemos que nós vamos cair em laço. Somos ovelhas. Estamos aqui um para defender o outro. Que a graça e o amor de Deus possa estar nos nossos corações. Que nós possamos refletir sobre isso. E ajudar aquele que caiu. E dessa forma que nós ajudamos aquele que caiu, você consegue se manter de pé cada dia mais.